Muito bem, olá Luciana, bom dia. Bom dia, Nirvana, tudo bem? Tudo certo. Nesse dia chuvoso aqui em São Paulo tá muito frio. Brasília tá fria. Brasília tá nublada, a gente está finalizando nosso período de chuva, daqui a pouco a gente entra na seca, mas está meio friozinho sim. Então vamos nesse dia frio falar de body talk para aquecer nossos corações. Apresento vocês Luciana Pontes, psicóloga e terapeuta de body talk. Como você sabe, Lu, essa série de body talkers falando de body talk é uma iniciativa de engrandecer nossa matriz, que já é tão robusta, né? É um prazer sempre falar com a matriz de Brasília. Todos nós de outros lugares do Brasil temos uma pequena inveja de Brasília, porque o Brasília tem uma matriz de body talkers muito afetuosa. Quem é de Brasília tem o prazer de ter terapeutas muito bem colocados, de muita experiência. Então, vai ser um prazer ouvir sua jornada. Como você sabe, a ideia aqui é a gente falar de como o body talk entrou na sua vida e como ele mudou sua perspectiva profissional, pessoal. E eu vou buscar ao longo da sua fala como isso se interseccionou, te trazendo aí percepções que contem para as pessoas como o body talk atua, mas que a gente também te conheça um tantinho mais. Conta pra gente então como é que o Body Talk entrou na sua vida e como ele foi mudando sua perspectiva profissional e pessoal. É um prazer estar aqui também e realmente a matriz de Brasília é uma delícia e a gente está aqui para acolher todos vocês, então não precisa ter inveja, vocês podem assim abusar, podem usar e abusar da gente. É sempre um prazer receber vocês aqui. Então, o Body Talk entrou na minha vida em 2009. Então, tem 10 anos que o Body Talk entrou na minha vida. Eu comecei o Body Talk como paciente. Uma grande amiga que ainda é uma referência em Body Talk, uma pessoa extremamente atuante, que é a Catarina Milanese. Nós trabalhávamos juntas numa escola, nós éramos psicólogas escolares. E Catarina começou a fazer os cursos de Body Talk. Eu acho que naquele período ela já tinha saído da escola. E ela me ofereceu para ser cobaia dela, né? Então eu comecei como uma cobaia. E foi muito legal, ela não sabia que eu estava grávida. E aí ela me perguntou se eu poderia ser cobaia dela. Ela falou: Body Talk dá para fazer em grávida? Ela: não sei, vou perguntar. A gente estava tão no início que nem esse detalhe a gente sabia. E aí ela foi, perguntou e falou: claro, é ótimo, dá para fazer no bebê e tal. E eu adoro atender gestante e trabalhar os bebês também. Então, assim, acabou virando uma prática depois. E aí a Júlia, que é a minha primeira filha, recebeu Body Talk na barriga, eu recebi Body Talk na gestação. E tive um parto muito legal, foi tudo muito legal. E comecei a ficar encantada com aquilo. E é interessante essa pergunta, Nirvana, como o Body Talk mudou minha vida profissional. Eu comecei como paciente, sempre me chamou muito a atenção as práticas integrativas, as práticas que naquela época a gente chamava de alternativas ou holísticas. Inclusive, eu sou reikiana há muitos anos, sou reikiana acho que há 18 ou 19 anos. Então, eu já tinha uma estrada nesse trajeto. Eu também fiz uma formação em psicologia transpessoal, na época ainda da faculdade. No meio da faculdade eu entrei numa formação que voltava muito para a respiração e para o corpo, essa formação em psicologia transpessoal. Então, assim, o Body Talk ele já tinha muito a ver com a minha perspectiva profissional, do que eu acreditava como profissional quando eu busquei a psicologia como formação. E no meu início de carreira, eu acabei caindo na psicologia escolar. E eu te confesso que eu estava extremamente insatisfeita. Então, assim, além de eu ter conhecido o Body Talk como uma ferramenta de autocuidado, de autoconhecimento, né, uma ferramenta terapêutica para mim, foi num momento de vida onde eu estava extremamente insatisfeita com o meu trabalho, insatisfeita com a instituição que eu trabalhava, enfim. E aí eu tomei uma decisão muito difícil, porque eu tinha um bebê, a Júlia já tinha nascido, e eu tomei essa decisão muito difícil de abrir mão de um emprego estável. Não era um grande salário, um salário até muito meia boca, mas eu tinha uma estabilidade, eu tinha um 13º, eu tinha férias.
E naquela época eu já alugava uma salinha para eu atender. Então eu tinha alguns pacientes, pouquíssimos pacientes de psicoterapia, porque a demanda da escola me sugava muito. Então eu tinha ali alguma coisa para eu não perder o contato, porque eu sempre quis trabalhar clínica, né, como psicóloga clínica. Então, e aí eu tomei essa decisão de sair da escola com um bebezinho pequeno. Então, eu gozei da licença maternidade nas férias e pedi minhas contas. E agora? Eu com bebezinho, sem um emprego fixo, né? Como é que eu ia fazer? E aí foi um ano muito legal do Body Talk. Foi um ano muito especial, 2010. Porque a matriz estava recebendo o John aqui em Brasília. Foi um momento de um movimento muito grande da Juliana Lara, que hoje é Salima, né, de coordenação de vários cursos, muitos acontecimentos importantes, né, se deram naquele período. Então, eu fiz primeiro o Body Talk Acesso com a Salima, foi o primeiro curso que eu fiz. Eu acredito que foi algo como março. E logo depois, em abril, o John veio para cá dar o curso de Finding Health. Então, o meu primeiro curso assim, foi o acesso e depois eu caí no Finding Health, porque o Finding Health não tem pré-requisito de fundamentos. Então, eu tive esse prazer de estar, assim, bebendo da fonte, né? E aí, logo depois, em maio, a gente está fazendo exatamente 9 anos de Body Talk. Eu sou da turma da Ingla. Eu estava conversando com ela esses dias, né? Contando assim que é agora em maio, nesse último fim de semana, que a gente faz 9 anos de Body Talk. Então, a gente recebeu a Nancy aqui em Brasília, e aí as coisas começaram a desenrolar. Então, em pouco tempo, Nirvana, eu fiz quase todos os cursos, acho que eu acabei ficando devendo micro e macrocosmos e matrizes que no ano seguinte eu fiz, viajei para o Rio para fazer, mesmo com a Julinha pequena. E aí eu comecei essa jornada com muito suporte de grupo de estudo. Então, assim, o que eu acho fundamental é o grupo de estudo. Para quem está chegando agora, que está me vendo agora, que acabou de entrar na matriz, isso é fundamental, porque o Body Talk é uma técnica muito complexa, são muitos detalhes, existe uma insegurança do sim e não, né? Existe sempre um momento, todo mundo passa por isso. Será que é minha imaginação? Será que é o inato que está falando comigo? O que está acontecendo aqui? Eu estou batendo na cabeça da pessoa, o que é isso? Né? Então, assim, o grupo de estudo é um grupo de apoio, é um grupo de troca, é um grupo que empodera a gente nesse lugar de terapeuta, né? Eu venho da psicologia, a gente não é muito comum a gente ter isso na psicologia, e o meu grupo de estudo, ele se tornou quase que uma irmandade, a gente tem contato até hoje, a gente não estuda mais, mas a gente tem um contato e um carinho muito grande um pelo outro até hoje. Então, esse era o cenário que aconteceu, né? Assim, como que eu entrei no Body Talk. Então, eu entrei como paciente, como cobaia da Catarina, depois como, né, assim, paciente de fato. Depois eu entrei como terapeuta e eu fiz essa grande virada. Então, eu pedi a demissão, fiz os cursos e me sustento com o Body Talk, que até hoje é psicoterapia. Né? É uma técnica que me traz muito movimento no consultório. Né? Então, assim, o diferencial do Body Talk para a psicoterapia tradicional, que eu gosto muito, eu acho ela extremamente relevante também, é esse movimento. Então, às vezes, a pessoa não está disposta a ir toda semana, né? E ter aquele momento de mexer nas questões e tal. O Body Talk, ele é uma coisa mais... Eu sinto uma suavidade maior no processo e, ao mesmo tempo, ele traz as mudanças. Na minha experiência como paciente, eu sinto dessa forma. Eu sei que tem pessoas que sentem de outra forma, eu atendo pessoas que sentem de outra forma. Mas a minha experiência como terapeuta, como paciente de Body Talk, é esse movimento muito suave. Então, eu recebo a sessão, aquilo toca em alguns pontos, eu entro num estado de relaxamento e daqui a pouco passa uma semana, 2, eu falo, nossa, aquele assunto nem é mais um assunto para mim, ou nossa, eu tive um grande insight daquele processo, né?
Nesse período eu tive alguns sintomas, claro, porque a gente adoece, a gente é ser humano, e não é porque a gente é terapeuta body talk, ou que faz body talk, a gente não adoece, não é isso, né? Mas eu entrei um pouco em choque, então eu descobri pedra nos rins, pedra na vesícula, e eu falava, gente, eu não entendo, mas por quê? Onde é que está essa raiva congelada da vesícula? Né? E aí a gente sabe a sintomatologia, enfim. Então, o que eu acho que o Body Talk também tem um papel fundamental é mudar a nossa perspectiva em relação àquele sintoma. Né? Então, entender e acolher e aceitar aquele sintoma, ele é bem-vindo. Foi a melhor coisa que o Inato pôde fazer para a gente naquele momento. Sim. E não necessariamente ele vai embora. O mais importante é a mudança de perspectiva que a gente tem em relação àquilo. Né? Então, é essa a minha forma de olhar para o Body Talk, né? Essa foi assim a minha experiência. Hoje eu atendo Body Talk, tenho o grupo de estudo, então acolhi há 1 ano, em janeiro de 2018, eu acolhi pessoas de fundamentos e comecei a fazer esse trabalho de grupo de estudo, que é uma delícia. Eu amo estar nesse lugar também, de acolher as pessoas, de proporcionar esse momento. Toda sexta-feira hoje tem grupo de estudo. De acolher as pessoas, de poder proporcionar esse momento de troca, né? De poder oferecer um pouco da minha jornada, um pouco do meu caminho. Então é isso, sim. Basicamente foi dessa maneira que o Body Talk entrou na minha vida. Que história bonita! E você sabe que essa será, ou a 7ª ou 8ª, me perdoe o lapso, entrevista de Body Talkers falando das suas jornadas. E é muito... A primeira coisa que me chama a atenção é que há uma coesão que vai surgindo, e aí a gente está falando aqui para os terapeutas e para os Body Talkers, inclusive para colegas de outras áreas que pertencem a outras egrégoras, que como é bom fazer parte da coesão da casa que a gente habita. Que muito embora a gente se conecte como terapias integrativas, se conecte como terapeutas, estejamos nesse serviço de alma para olhar, escutar e observar, ainda assim as nossas histórias, onde se assemelham, vão ganhando uma coesão muito bonita. Então é muito bonito te ouvir e ver como, para quem já está assistindo as outras entrevistas, tem coisas que vão se firmando. Mas uma das coisas que você traz, que eu acho que seria muito interessante ouvir de você, é para o público em geral, o que é o sim ou não, o que é esse fígado congelado, o que é esse nato. Fala um pouquinho do Body Talk a partir da sua fala, porque eu acho que é interessante para esse momento de entrevista em que estamos e para multiplicar essa minha observação de agora, né, dessa coerência da fala. Conta um pouco do Body Talk para quem está assistindo você agora e das coisas que você já trouxe para ganhar aí um corpo para as pessoas entenderem. O que é tudo isso aí? Com o maior prazer, adoro falar de Body Talk. O Body Talk, ele é uma técnica que se baseia no feedback neuromuscular. Então, o que é esse feedback neuromuscular? É o tônus, a mudança do tônus da musculatura de acordo com de acordo com estímulos que nós oferecemos para o corpo. Gente, o feedback neuromuscular, ele não veio do Body Talk, né? Assim, ele é uma técnica anterior, outras terapias utilizam, né? A gente tem o Theta Healing que utiliza, a gente tem o balanceamento muscular, a cinesiologia aplicada, que utiliza essa técnica. Outras terapias também que eu não consigo mencionar agora. Então, na verdade, há uma mudança no tônus da musculatura, onde ele vai ficar mais flácido, mais mole ou mais enrijecido. Eu adoro fazer essa brincadeira, Nirvana, com as crianças, porque eu peço, não da forma como a gente utiliza, porque a gente utiliza um toque muito suave aqui no punho. Eu peço para as crianças colocarem as mãos assim, estendidinhas, e aí eu peço para elas sentirem o tônus da musculatura. É interessante que o nome funciona muito bem. Então, se eu falo meu nome e testo a musculatura fica firme, porque aquilo faz sentido para o corpo. Quando eu falo Joana ou Maria, um outro nome, o tônus esfalece, né? Porque aquilo não faz sentido para o corpo. Então, algumas pessoas até da área de nutrição fazem testes com alimentos, né? Então, assim, qual que é o alimento que tem um alimento que não é muito adequado, ou um alimento que é adequado. Então, esse tônus da musculatura, ele varia e oferece para a gente essas informações. Então, a base do Body Talk utiliza esse feedback neuromuscular
e a gente usa um protocolo que foi muito bem desenhado, muito bem desenvolvido por John Veltheim, que é o nosso fundador, né? Onde ele colocou ali todo o conhecimento que ele tinha, porque o Body Talk ele não veio do além, né? Ele vem de uma base de estudo de medicina chinesa, ele é reikiano, ele bebe da fonte da psicologia também, então ele coloca nesse protocolo, de uma forma muito objetiva, aquilo que o corpo pode indicar para a gente que há um desequilíbrio, uma prioridade a ser reequilibrada. E aí a gente vai fazendo esse teste muscular, a gente consegue estabelecer uma resposta sim e uma resposta não, e a gente vai investigar, né? A gente vai trazer à tona, a gente vai permitir que esse corpo revele essa prioridade que precisa ser reequilibrada. Normalmente, nós encontramos vínculos. Por que a gente encontra vínculo? Porque para o John, né, e toda a filosofia que embasa o Body Talk, nós adoecemos porque o nosso corpo perde a capacidade de autocura. E essa perda da capacidade de autocura, ela vem por falhas na nossa comunicação. Então, nosso corpo todo se comunica, né? Mas em algum momento, um alimento, uma emoção, uma situação cultural, uma série de possibilidades interfere nessa comunicação. E o efeito dessa falha de comunicação é a incapacidade do corpo de se autocurar. Então, o Body Talk, através do feedback neuromuscular e através do protocolo, vai nos orientar, vai nos indicar onde é que está essa falha. Por que o corpo não está comunicando? Por que o corpo não está entendendo o que está acontecendo? Por que o corpo esqueceu de fazer o que ele foi feito para fazer, que é se autocurar? Né? A gente está sempre em homeostase, a gente está sempre em tentativa de equilíbrio. Então, a gente encontra essa prioridade, o corpo revela essa prioridade. Nós, terapeutas, somos facilitadores desse processo. E aí a gente toca em 3 pontos importantíssimos do nosso corpo: cabeça, coração e intestino, região do umbigo. E aí a gente entra no conceito de que nós temos não somente um cérebro, nós temos 3 cérebros: o cérebro do crânio, o cérebro do coração e o cérebro do intestino. E ao tocar nesses 3 pontos, nós estamos ajudando o corpo a integrar aquela forma, a realmente fazer. E a gente promove uma integração mais orgânica quando a gente toca aqui no intestino. Então, basicamente é isso, né, que acontece nas sessões de Body Talk. Parece místico, parece espiritual, mas não, assim, é também, mas não é algo como uma sessão espírita, nada disso, é o corpo que traz todas as informações e o próprio corpo reestabelece a sua própria capacidade de se autocurar. Então, é isso. Que coisa mais linda! Olha, vocês têm o prazer de ouvir uma explicação objetiva, bela, porque existe uma beleza, né, nesse caminhar entre as prioridades e os vínculos, e de uma pessoa que está coordenando os cursos avançados esse ano, né, em Brasília. Estaremos juntas em julho. Acho que com o maior prazer. Vai ser maravilhoso. A partir dessa explicação, acho que seria muito bonito você nos colocar como tem sido essa experiência de grupo de estudos, né? Para quem está escutando, o Body Talk, ele não só tem a complexidade que você apresentou, mas ele tem mesmo um convite, não é, Luciana, para uma autorresponsabilidade sobre o seu processo como terapeuta e, igualmente, o processo do paciente, né? E me parece que o grupo de estudos é uma das formas mais elegantes para que o sistema nos obrigue a nos autorresponsabilizar sobre nossa jornada, né? Como a gente estuda, como a gente compreende o Body Talk, como a gente assimila o protocolo, como a gente se certifica, né? Porque a certificação internacional é uma certificação bastante exigente, como a gente continua estudando, né? Desses pilares que se repetem na fala dos colegas é como o Body Talk é um eterno estudo, né? Ele é uma constante investigação, tanto na prática clínica como na prática pessoal, como nessa lida técnica da qual a gente se vê convidado, né? Para mim, quando eu abro um livro novo, quando algum colega oferece, ou quando uma sessão apresenta um assunto do qual eu preciso ir lá
me responsabilizar por mergulhar dentro dele, né, é sempre uma boa aventura, né? Sempre sair da zona de conforto e traçar um voo novo. Conta pra gente como é a sua experiência com o grupo de estudos, como você vem vendo isso entre terapeutas, mesmo em relação aos seus pacientes, como eles estudam, vamos dizer assim, seu processo, no sentido de como o estudo vai fazendo parte da sua autoinvestigação, né? Como paciente de forma muito diferente, claro, como terapeuta. Mas conta um pouco sua experiência nesse campo dos estudos, do grupo de estudos, do Body Talk. O grupo de estudo, eu estou há 9 anos no Body Talk, há 1 ano eu coordeno esse grupo de estudo Fundamentos, e ele sempre me agrega, na verdade. Apesar de já ser CBP, eu fiz a prova de CBP em 2011, então já tenho também um tempo de CBP aí, 8 anos, e eu continuo estudando, para mim é o beabá, mas não é. A gente estuda e a gente tem um novo insight, a gente tem a caminhada terapêutica, então a gente consegue olhar aquela informação teórica sob um ponto de vista de uma experiência. Então, assim, o grupo de estudo ele se torna fundamental nesse sentido, porque quando a gente faz um módulo, a gente não teve a experiência, e cada sessão é única, né? Então, quando você passa pela experiência dos vínculos, das observações de vínculos que você fez ao longo dos anos, você também vai observando aquela teoria de uma outra forma. Então, assim, no meu ponto de vista, coordenando um grupo de estudo, ainda para mim é agregador. O que eu observo nas outras pessoas é a possibilidade de troca, de tirar dúvida, de empoderamento, né? De ter esse ambiente acolhedor para que a pessoa possa se sentir à vontade, né? De tirar uma dúvida que aparentemente pode ser boba, mas não, ali a gente está nesse movimento de poder auxiliar e dar suporte mesmo. E eu penso muito como um pilar de sustentação de matriz. Então, assim, estar coordenando um grupo de estudo é sustentar esse lugar de melhorar a qualidade das sessões. Não é porque eu sou melhor, não, mas é porque esse momento de troca, um momento de enriquecimento, né? Então, poder oferecer, ajudar a matriz a ter terapeutas melhores, terapeutas mais conscientes, terapeutas mais preparados. Então, assim, para mim, esse é um grande ganho do grupo de estudo. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar aqui é sobre espelhamento, né? Então, quem é essa pessoa que chega para a gente no consultório? O que ela fala da gente também? Porque o Body Talk trabalha com esse princípio de uma forma muito clara, mas isso acontece em todas as relações, né? Eu me arrisco a dizer todas as relações de profissionais de saúde, né? A gente atende alguém que tem ressonância com o nosso campo. Não à toa aquela pessoa aparece, não à toa aquela pessoa nos procura. Né? E o que ela fala da gente? Qual é o espelhamento? Né? Assim, o que a gente precisa trazer à tona quando a gente olha para aquele sintoma do outro? Né? Então, acho que o grupo de estudo também oferece essa possibilidade. Em alguns momentos, a gente traz esse tipo de discussão, né? Então, eu entendo que ele também é um grupo uma forma de mergulhar nesses aspectos, né? Então, eu vejo o grupo de estudo dessa maneira. E aí, eu sou a louca do grupo de estudo, então tem um outro grupo de estudo avançado. Os veteranos, os amigas. Sim, sim. E aí, é uma delícia, né? Porque o grupo de estudo avançado, a gente aprofunda e cada vez mais modifica as nossas sessões, né? Então, assim, para mim está sendo uma grande delícia. Esse é o Luca, gente. Esse é o Luca. Ai, Manda beijo. Lucas. Vai lá, meu amor. Cadê a tia Débora? Então, basicamente é isso, assim, né? E para concluir, para você também poder acolher seu filho, conta um pouco para a gente como é isso no paciente, né? Você sente que o paciente de Body Talk, ele é um investigador de si, um estudante de si, né? Ele é o quanto estudioso, quanto essa autoinvestigação estabelece uma certa postura sobre o estudante. Vamos dar uma pausa e a gente retoma. Pronto, retomamos. O paciente, ele, na verdade, muitas vezes ele entra nas sessões de Body Talk, pelo menos no público que eu atendo,
mais com essa demanda, né, de uma ferramenta onde ele possa se auto-investigar, uma ferramenta de autoconhecimento. Talvez isso aconteça por eu ser psicóloga, né? Então, assim, via de regra, eu atendo pessoas com essa demanda, né? Embora venha demandas com sintomas físicos também. Então, assim, eu acho que é um processo que agrega muito. E aí, falando um pouco mais sobre o fato de eu ser psicóloga e muitas pessoas fazem a psicoterapia com o Body Talk, muitas vezes o Body Talk entra nesses processos de está precisando na sessão de body, vamos fazer um Body Talk para a gente entender qual que é o contexto desse processo que você está passando. Então, assim, para mim, casa muito bem o Body Talk como uma técnica de autoconhecimento, uma ferramenta de autoinvestigação, né? Então, eu vejo que é perfeitamente possível, né? Tanto em contexto emocional, quanto em contexto de sintoma físico, porque você vai entender a história daquele sintoma. Né? O que aquele sintoma quer dizer? Né? Qual é a história daquele sintoma que aparece, daquela doença, daquela condição? Né? Então, eu vejo como uma ferramenta perfeita, ela casa muito bem com esse processo de autoinvestigação. Perfeito, que bom que você tocou nesse assunto, porque a gente, em outras entrevistas, também trilhou esse caminho, né, ou de mudança de profissão, no caso de alguém que veio de uma profissão não confluente, ou alguém que trouxe a sabedoria de outras profissões, ou ainda, como no seu caso, de profissões que são coincidentes, convergentes e conversam entre si, né? Então é uma honra poder ouvir 8 anos, 9 anos de Body Talk, 9 anos de Body Talk, na sua fala, no seu jeito de expor. Acho que o público tem sempre chance, né? E entre colegas igual, da gente ir conhecendo essa graça, essa graciosidade de tecer o pensamento de como o Body Talk funciona, né? E desmistificar, porque de fato, quando a gente sai de uma sessão ou quando a gente vive o processo, muitas vezes a gente está num estado que convida mesmo a um mergulho profundo sobre nós mesmos e às vezes poder ouvir dos colegas e ouvir de nós mesmos como isso se dá, a gente vai iluminando esse campo de cura mesmo que o Body Talk proporciona. Luciana, muito obrigada por essa entrevista, foi um prazer te ouvir. E por favor, conta para as pessoas como elas te encontram, ou pelas redes sociais, ou por algum contato que você queira deixar para as pessoas poderem te acessar. Tá ótimo. Eu tenho, na verdade, meu contato é pelo WhatsApp mesmo, né? Assim, um contato bem via de regra pelo WhatsApp. Aí Sim. Eu não sei como é que a gente faz, se eu falo ou se você coloca uma legenda. Eu vou colocar na legenda também, então sinta-se à vontade de falar, então, pelo menos onde você atende, ou enfim, para as pessoas poderem eu vou falar um pouco mais. Eu trabalho na minha clínica, né? A gente se tornou empresa agora, então nós somos o Ser Integral. E eu não trabalho sozinha, eu trabalho com mais 8 terapeutas lá. Então, a gente acabou fortalecendo ali aquele campo. Nós temos 2 salas e nós nos revezamos ao longo da semana, né? Então, tem terapeutas incríveis, são terapeutas que, via de regra, participam do grupo de estudo. E então, a gente tem essa unidade, né? Assim, essa referência que está sendo muito gostosa de proporcionar. Então, eu atendo na Zanorte, aqui em Brasília, e estão todos convidados, né? Ou para participar de grupo de estudo, Sim. Ou para serem atendidos por nós, por mim ou pelos outros terapeutas. Sim, muito bom, muito bom. Muito obrigada, Luciana, foi um prazer te ouvir. O prazer foi todo meu. Até a próxima. Até a próxima, um beijo. Outro.